Imagina só, criar uma pintura cheia de detalhes, de cor, de textura, mas sem usar uma única gota de tinta. Pois é, essa é a magia da marcenaria, uma forma de arte incrível onde a paleta do artista é a própria floresta. Vamos mergulhar nesse mundo e descobrir como é que se pinta com madeira. Basicamente, a marchetaria é isso. A arte de usar a beleza natural de finíssimas lâminas de madeira para compor imagens. Cada pedacinho escolhido a dedo pela sua cor, pelo seu veio e depois cortado para se encaixar com uma precisão absurda. É como montar um quebra-cabeça, só que um quebra-cabeça deslumbrante e super complexo. E sabe, hoje em dia a gente pode até pensar que é uma arte de nicho, né? Mas a verdade é que a marchetaria tem uma história, olha, riquíssima. É uma técnica que viajou através de impérios e séculos, decorando desde túmulos de faraós a palácios europeus. Essa jornada toda começa lá no Antigo Egito com as primeiras incrustações em sarcófagos. Milênios depois, ela floresceu nas catedrais da Itália renascentista e chegou no auge da complexidade decorando os móveis da realeza na Europa. Mas o mais fascinante, talvez, é o que está acontecendo hoje. A arte está sendo reinventada por amadores apaixonados que fazem isso só pela beleza de criar, sem nenhuma pressão comercial. Pois é, com uma história grandiosa dessas, a gente até pensa que precisa de um monte de ferramenta cara, um ateliê gigante, não é? Mas a beleza da marchetaria moderna é justamente a sua acessibilidade. Vamos dar uma olhada no que é preciso de verdade. Bem, tudo começa com a paleta do artista. E aqui a paleta não é tinta, é a própria madeira, em folhas fininhas, chamadas laminados. É aqui que a magia acontece. A variedade de cores e texturas naturais é infinita, sabe? Do escuro profundo do ébano ao brilho do sicômoro, é um leque de possibilidades que tinta nenhuma consegue imitar. E o pincel? Bom, o pincel é surpreendentemente simples. Basicamente, o que se precisa é de um estilete bem afiado, uma base para cortar, fita adesiva e cola. Não precisa de um estúdio sofisticado. Isso só prova que, na marcenaria, a verdadeira maestria está na mão de quem faz, e não no preço da ferramenta. Ok, mas aí vem a grande questão, né? Com um monte de pecinhas minúsculas, como é que se consegue aquele encaixe perfeito sem nenhuma frestinha? O segredo está numa técnica que é genial de tão simples. E a solução para isso tem nome. É o chamado método da janela. É uma sacada que garante uma precisão quase cirúrgica e que, de verdade, abriu as portas dessa arte para muito mais gente. Funciona assim. Primeiro, o desenho passa para o laminado que vai ser o fundo da imagem. Aí, em vez de cortar a peça que vai ser encaixada, corta-se primeiro o lugar onde ela vai entrar. E esse buraco, essa é a tal janela. E agora vem a parte genial. A outra lâmina, a de outra cor, é colocada por baixo. E a própria borda da janela que acabou de ser cortada vira o guia perfeito para a faca. É como se cada corte criasse o seu próprio molde, não ora. Qual é o resultado disso? Simples. Como a peça que vai entrar e o buraco foram cortados usando o mesmíssimo guia, o encaixe é perfeito. Matematicamente perfeito. Sem folga, sem precisar preencher nada. É uma solução super elegante e incrivelmente precisa. Mas espera aí, a marchetaria não é só um mosaico chapado bidimensional. Existem técnicas mais avançadas que dão uma sensação de profundidade, de realismo. É incrível o que dá para fazer. E uma das técnicas mais impressionantes para isso é o sombreamento com areia quente. A ideia é mergulhar a pontinha de uma peça em areia bem quente. Isso queima a madeira de leve, sabe? E cria um degradê, uma sombra supernatural. É isso que faz uma pétala de flor deixar de ser só um recorte e ganhar volume, ou que dá contorno e profundidade a um rosto. Beleza, depois de todo esse trabalho de cortar e encaixar, chega a hora da verdade. O momento que pode fazer todo o trabalho brilhar ou estragar tudo, o acabamento. É aqui que a beleza da madeira vem com tudo. Tem uma regra de ouro na marchetaria que é a seguinte: a qualidade do acabamento final depende totalmente do cuidado que se tem na preparação. O objetivo é ter uma superfície lisa, mas lisa como um espelho, antes mesmo de pensar em passar qualquer verniz ou selante. E olha só, aqui tem um truque que faz toda a diferença. Se a gente lixar só com os dedos, acabamos criando pequenas ondulações, porque as madeiras mais macias se desgastam mais rápido que as duras.
Agora, usando um bloco de lixar bem retinho, a gente garante que a superfície toda fica nivelada por igual. É a base perfeita para o polimento. E para fechar com chave de ouro, vem as camadas de selante para preencher todos os porinhos da madeira. Depois de lixar isso tudo, o polimento final não só protege a peça, como, nossa, ele intensifica a cor e os veios de cada pedacinho de madeira de um jeito absurdo. A imagem simplesmente salta aos olhos. No final das contas, a marcenaria mostra que a madeira não é só material de construção. Ela pode contar qualquer história, de paisagens a retratos, com uma riqueza que é só dela. As possibilidades são literalmente infinitas. E isso nos deixa com uma pergunta, né? Se a paleta fosse a floresta inteira, que história é que se contaria?